Convidamos aos amados a abrirem suas Bíblias no livro de Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 6, onde nós nos ocuparemos dos versículos 15, hoje a leitura até o 23, mas a exposição até o versículo 18. Nós faremos essa mensagem em duas partes, hoje na primeira parte até o 18 e no domingo que vem até o 23. Nós faremos a leitura da perícope toda, do 15 ao 23. Leiamos a palavra do Senhor, que diz assim: E daí, havemos de pecar, porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que aquele que vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão, da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Porque quando erais escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultados colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso futuro para a santificação, e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Curve as suas frontes, oremos ao nosso Pai. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós estamos diante da Tua Palavra, Senhor. No momento do culto, que é precioso, que é central dele, que é o momento de ouvir o Senhor falar conosco, de ouvirmos a Tua Palavra sendo não apenas lida, mas exposta e aplicada de maneira que tenhamos bom proveito, que haja transformação em nossos corações, que haja mudança nas nossas vidas, e que ao sairmos daqui, ó Pai, tenhamos uma disposição de vida que seja mais agradável, Senhor, e que seja com um aroma suave, Senhor. E, ó Deus, neste momento nós te clamamos pelas nossas almas. Pela minha, ó Deus, como ministro da Tua parte, como servo do Senhor, para comunicar fielmente aquilo que apenas diga respeito à palavra do Senhor. Que, ó Deus, a minha palavra, a minha exposição esteja limitada àquilo que, de fato, o Senhor expõe e nos revela nesse texto. E que, ó Deus, os nossos ouvidos e corações também sejam direcionados pelo Teu Santo Espírito, de modo que sejamos sinceros ao ouvir, que haja disposição pronta e sincera em nossos corações para obedecer ao Senhor. Tenhamos corações vazios, reverentes, ensináveis, pastoreáveis, de modo que ouçamos o que seja dito, não com suspeitas, mas com submissão, com sujeição à voz do Senhor, para o benefício das suas almas. Ó Deus, é o que nós te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, nós estamos numa série no livro de Romanos, uma série expositiva, sequencial, versículo por versículo. E entramos nas unidades do capítulo 6 ao 8, onde o apóstolo Paulo agora se ocupa da graça santificante. Até o capítulo 5 nós vimos o apóstolo Paulo expor o Evangelho de Deus, expondo a palavra do Senhor, de modo a nos esclarecer que o cerne do Evangelho envolve a justiça de Cristo, a justiça do próprio Deus, sendo a solução para o nosso grave problema com Ele. Nós fomos achados em pecado e em grave separação de Deus, e somente a própria justiça e a própria obra de Deus poderia resolver o nosso problema com Ele. E então Paulo expõe o Evangelho, esse dom, esse presente
que ele gostaria de dar aos irmãos de Roma, conforme ele expôs no capítulo 1, este maior esclarecimento, este melhor entendimento do Evangelho, a partir de uma primeira parte da sua argumentação, onde ele nos expõe a respeito do primeiro aspecto da graça, que é a graça justificante, que é a graça como o meio da própria doação de Cristo a nós, como Ele próprio, como um favor imerecido a nós, a sua própria justiça doada, para que pudéssemos ser justificados diante de Deus. Nós já expomos em grande parte das mensagens, hoje nós estamos na 29ª mensagem, o quanto é importante nós entendermos a graça muito mais do que nós temos entendido. A graça no conceito comum, no senso comum e usual, tem sido reduzida a um favor imerecido. E os irmãos se lembram que na ocasião, a primeira oportunidade que nós falamos sobre isso, nós falamos que a graça é muito mais do que isso e deve ser entendida de maneira muito mais profunda do que isso. Eu já citei que Jonathan Edwards disse que a graça são os inícios, os começos da glória, e que a glória é a expressão final da graça. Mas também outros autores se referiram com suas próprias expressões e maneiras, e um deles, o Thomas Brooks, disse que a graça é a infância da glória, é o início pueril, mas não menos belo, dessa gloriosa expressão do próprio Cristo, que é a glória visível de Deus Pai. Então a graça é esta doação do próprio Cristo a nós, de maneira que a sua justiça, que jamais alcançaríamos, resolve o grave e sério problema que nós tínhamos com Deus. Então Paulo ele argumenta no final do capítulo 1, lá nos versos 16 e 17, quando ele expõe o seu orgulho do Evangelho e a sua certeza de que o justo viveria por fé, lá no verso 17, que motivou a grande compreensão de Martinho Lutero a respeito desse entendimento adequado do Evangelho. E Paulo, no capítulo 2, vai trabalhar com os religiosos da época, com os fariseus, uma compreensão que eles não tinham a respeito do Evangelho. E nos capítulos seguintes, até chegar ao final do capítulo 5, Paulo então argumenta consistentemente a respeito do quanto a justificação é o cerne do Evangelho. Não tanto pelo seu aspecto subjetivo da apropriação desta justificação pela fé, mas sobretudo pelo seu aspecto da doação da própria justiça de Deus a nós, como a grande expressão gloriosa do Evangelho. Uma das grandes dificuldades que temos tido de entender o Evangelho é que muitas vezes focamos mais no aspecto da fé como a apropriação dessa justiça do que propriamente da doação, da imputação dessa justiça a nós para resolver o nosso problema com Deus. Isto faz com que o homem de alguma maneira consiga aquilo que temos dito, o seu dia e seu momento de glória. Citei o exemplo de um jogador de basquete que numa ocasião, pastor Isaías, jogou com o Michael Jordan numa noite em que este fez 69 pontos. E esse jogador fez apenas um. E ele orgulhoso no final do jogo, chegando para os repórteres, para o pessoal da imprensa que estava ali, ele disse: olha, esta foi a noite em que eu e Michael Jordan combinamos de fazer 70 pontos. Ele orgulhoso do seu pontinho, que junto à expressiva pontuação do Jordan faria 70 pontos. Muita gente aposta e vê na fé esse pontinho que você marca, na noite gloriosa em que você, junto com Cristo, faz 70 pontos. E a argumentação de Paulo, na sua exposição a respeito da justificação pela fé, é de que, na verdade, nós fizemos 0 pontos. E Cristo fez, sim, sozinho, os 70 pontos. E ao expor a justificação, ele vai agora nesta transição dos capítulos 5 ao 6 e até o capítulo 8, nos argumentar a respeito de que a graça tem um duplo aspecto. Ela não apenas nos justifica diante de Deus, ela não apenas nos coloca bem diante de Deus, mas faz isso também nos santificando. Nós somos não apenas declarados justos, mas somos também declarados santos, porque não somos apenas aqueles a quem foi imputada a justiça de Cristo, mas somos aqueles que agora de fato vivem segundo a justiça de Cristo. E então, do capítulo 6 ao 8,
ele fala deste que é o segundo aspecto importante da graça, o aspecto da graça santificante. E desses versos, os primeiros versículos, de 1 a 14, conforme nós vimos a exposição do seminário no domingo passado, Paulo diz por que a graça é santificante, na medida em que fomos livres do pecado pela graça. Esta mesma graça que nos justificou, ela nos trouxe para um cativeiro agora dela, da graça, sendo tornados servos do nosso Deus, do Senhor Jesus Cristo, e não mais servos do pecado. E nesses versículos 15 até o 23, onde nós estaremos meditando em duas partes, Paulo vai deixar muito claro a severidade, o grande problema de nós não entendermos os versículos de 1 a 15, de não entendermos a natureza da nossa liberdade em Cristo Jesus. E ele argumenta dizendo que nós serviremos a alguém, ou a Deus ou ao diabo, certamente, mas não há outra alternativa, não há um meio termo. O próprio Senhor Jesus já havia argumentado em diversas ocasiões a respeito da impossibilidade de se ter meios termos ou outras alternativas entre sempre duas opções. E então Paulo aqui, falando sobre esta graça santificante, ele diz que você vai servir a alguém. Inevitavelmente, meus irmãos, vocês irão servir alguém. Resta saber se você vai servir a Deus ou se você vai servir ao diabo. E essa é uma verdade tão clara que até mesmo Bob Dylan, o famoso cantor americano, a cantou numa de suas canções, quando ele diz que você vai servir a alguém. E ele diz que seja você uma madame com colar de pérolas, seja você um embaixador em alguma nação, seja você uma pessoa de alta posição ou de baixa posição, você vai servir a alguém. E ele, na estrofe de sua música, ele diz: mas você vai ter que servir alguém, sim, realmente, você vai ter que servir alguém. Bem, pode ser o diabo ou pode ser o Senhor, mas você vai ter que servir alguém. E é sobre isso, a respeito desta importante verdade, que nós estamos esta noite aqui, para pensarmos na seriedade do fato de que nós servimos alguém. E é preciso saber claramente a quem nós estamos servindo. O apóstolo Paulo, nestes versículos, ele ocupa-se seriamente da expressão escravo. Ele diz que nós somos de fato escravos, ou de Deus, ou do pecado que nos leva à morte, o que não está errado na linguagem de Bob Dylan, quando ele diz que é o mesmo que servir ao diabo. A Escritura deixa muito claro que servir ao pecado e estando em morte é o mesmo que servir ao diabo. Portanto, meus irmãos, nós somos escravos ou de Deus ou do pecado. Esse é um dos aspectos que nós precisamos entender distintivo em relação à graça de Deus. A graça nos retira da condição de escravidão, como Paulo disse até aqui, do verso 1 a 14. A graça nos retira da condição de escravidão do pecado, mas não nos deixa no limbo, não nos deixa entre duas coisas. Ela nos retira para nos colocar numa condição de escravidão a Cristo. E Paulo já começava a argumentar nesse sentido, lá no final do capítulo 5, quando ele diz que em Adão nós morremos e em Cristo nós vivemos. E que esse nosso viver em Cristo, conforme ele vai trabalhar em outros tantos lugares, envolve uma união vital nossa com Cristo, de maneira que ele não é um mero meio e utilitário para a nossa salvação, mas ele é o Senhor absoluto da nossa salvação. No verso 16 que nós lemos, o apóstolo Paulo diz: não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. E ele vai insistir nisso. No verso 18 ele diz: e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. E o verso 19, mais uma vez, ele reforça, agora com mais palavras, a mesma ideia. Falo como um homem, pela fraqueza da vossa carne,
Pois que assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundície e à maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Meus irmãos, não há um meio termo, não há situações intermediárias. Há duas opções: ou se serve ao pecado para a morte, ou se obedece para a justiça, servindo a Deus. E há na nossa sociedade um absoluto engano em relação ao conceito de liberdade. As pessoas, elas imaginam que de alguma maneira elas estão livres. Deus me deixou livre. E não há ídolo maior no nosso tempo, assim como em outras épocas, que a liberdade. Que o desejo que o homem tem do tal do livre-arbítrio. Eu escolho o que eu quero que eu faço. Você vai ouvir isso da boca de todos os tipos de pessoas. Dos mais terríveis pagãos aos crentes que se consideram os mais zelosos e piedosos. Eu tenho livre-arbítrio, eu sou livre. E há um severo engano em relação a este conceito de liberdade. Porque tal coisa não existe. É isso que Paulo está argumentando nestes versículos. Não existe tal liberdade. Ou você se considera livre em apostasia, em rebelião contra Deus, e pratica todas estas coisas que Paulo diz aqui, imundície e a maldade para a maldade, ou você é escravo da graça, escravo da obra do nosso Senhor Jesus Cristo, do seu senhorio sobre a tua vida. Aquilo que ele próprio argumentará em Gálatas, falando aos irmãos da igreja da Galácia, que a liberdade para a qual Cristo nos fez livres é a liberdade no Espírito, é a liberdade para agradar a Deus, é a liberdade para fazer as coisas que verdadeiramente representam não estar cativos, mas fazer aquelas coisas que fazem Deus se alegrar e se deleitar com as nossas próprias vidas. Isso é liberdade, liberdade do qual o mundo foge, desde o primeiro pecado, desde o primeiro homem e a primeira mulher, e que nós muitas vezes no exercício da vida cristã profanamos a obra de Cristo e profanamos a graça de nosso Senhor, também correndo atrás. Portanto, a situação dos ímpios é muito bem descrita pelo apóstolo Pedro, lá na sua segunda epístola, de estarem encerrados nessa escravidão, considerando-se livres, julgando-se aqueles que são os mais livres dentre os homens. O texto diz: prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Como é que alguém que expressão de rejeição, de apostasia, de rebelião contra Deus, rejeitando a Cristo e a sua obra, pode se dizer livre? Que livre-arbítrio é esse? Que falsa liberdade é essa? Se não uma expressão de encerramento em cativeiro, de servidão ao pecado, de tal forma e de tal expressão, que o sujeito nada mais é servo daquilo ao qual é vencido, apostasia e rebelião. É isso que Paulo argumenta aqui. O Douglas Moore, um comentarista, um dos grandes comentaristas do Novo Testamento, ele comentando Romanos, ele diz: assim, a escolha não é se eu desisto da minha liberdade para que eu possa apresentar-me a Deus. Pelo contrário, o que está aqui é: devo servir ao pecado ou devo servir a Deus? Não se trata de liberdade. E nós veremos por que não existe, nem mesmo nesta indagação de escolhas, a tal liberdade. Portanto, meus irmãos, Romanos 6 nos fala disso, nos fala de escravidão, nos fala do fato de que ou somos escravos de Deus ou somos escravos de Satanás, que não há meio termo. O texto 8 vezes, entre o 15 a 23, vai falar que somos servos, que somos escravos, exceto nos versos 15, 21 e 23, o restante é Paulo falando de escravidão. E também Paulo fala aqui de obediência, no sentido positivo, de uma escravidão em sentido positivo. Obediência
4 vezes, e obedecendo para a vida, para a verdadeira liberdade que é serva, e que não é aquilo que temos imaginado. Meus irmãos, há algumas coisas importantes aqui que eu gostaria de aplicar com vocês, de considerar para o benefício das suas almas, a respeito do que Paulo está dizendo quanto ao fato de que você vai servir alguém, Deus ou o diabo. E não se trata da sua escolha, mas se trata de você entender essa verdade, ouvir a voz de Deus e negar-se a ouvir as grandes mentiras que estão enganando a sua alma até o dia de hoje. A primeira coisa importante é que se você acha que é livre para pecar, você não entende a graça de Deus. Nós convivemos em nossa sociedade com efeitos terríveis do liberalismo teológico. E não apenas deles, mas dos seus antecessores, os libertinos, que assolaram a igreja do Novo Testamento e que deram tanto trabalho para o apóstolo Paulo. Não só para ele, como também para Pedro. Estes mesmos libertinos e liberais deixaram esta herança, esta influência, que certamente também já é uma própria imposição do coração aposta, quebrado, caído, de pessoas ímpias. Mas a ideia de que a graça é um passaporte para um mundo de devassidão, de que a graça é um passaporte para eu viver uma vida qualquer, porque afinal de contas eu serei salvo de maneira gratuita. Então, como eu não tenho que viver boas obras para ser salvo, então eu posso viver qualquer vida. Afinal de contas, o ladrão na cruz do último minuto foi alcançado pela graça, e assim vai acontecer comigo. Então eu vivo uma vida qualquer, eu, como diria a linguagem popular, enfio o pé na jaca e fico esperando que esta graça me salve das tormentas do inferno. Se você pensa assim, você não entende a graça. Se você acha que há tempo para se pensar em como de fato viver na graça e como viver uma vida legítima daqueles que são chamados santos e amados do nosso Senhor Jesus Cristo, então você não apenas não entende a graça, você não foi alcançado por ela. E veja o que o apóstolo diz: e então, pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. O mesmo argumento que ele já tinha usado no capítulo 5, verso 1 e 2, aliás, no 6, 1 e 2, que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Há uma lenda gospel, existem as lendas urbanas, né? Vamos falar aqui das lendas gospels, né? Há uma lenda entre os gospels de que para a graça ser maior, o meu pecado precisa também ser maior. É por isso que aquelas competições de pecados que acontecem em algumas igrejas, onde se chamam de testemunhos, a exposição de que eu fui um drogado, miserável, isso e aquilo, fazem e passam a ideia de que a graça ela é maior se a minha miséria pessoal for maior. Meus irmãos, a grande notícia do Evangelho é que a graça ela tem o mesmo tamanho para salvar o pior dos assassinos, ou para salvar aquele que se considera o melhor dos cidadãos brasileiros. O fato é, a nossa condição de miséria diante de Deus é a mesma. Você colocou Cristo na cruz tanto quanto o pior dos assassinos que foram por ele mesmo redimido. É isso que precisamos entender a respeito da graça. E não temos compreendido a graça. Nós achamos que a mentira que contamos quando saímos da igreja, os pecados que praticamos enquanto crentes, são muito menores do que aquelas coisas terríveis e assombrosas que os grandes pagãos e monstruosos islâmicos praticam no mundo árabe. Você está completamente enganado. Cada pecado esteve presente, dando a sua legítima contribuição a toda a infâmia que recaiu sobre o nosso Salvador, naquela cruz, naquele lugar onde ele recebeu todo o peso, não do pecado dos terríveis pecadores, mas de todos os pecadores que por ele seriam redimidos, incluindo eu e você. O meu pecado e o seu pecado pesaram tanto sobre o nosso Cristo, quanto o pecado do mais terrível pecador.
E é por isso mesmo que Paulo sabia compreender o sentido de graça, que ele era o pior dentre os pecadores. Nós sabemos que certamente havia gente muito pior do que Paulo, dentre aqueles que foram resgatados pelo Senhor e fora. Mas Paulo tinha absoluta consciência da gravidade de seus pecados e do fato de que a infâmia de seu pecado agora, entendendo a graça, não lhe era algo permitido. Era algo que na verdade transformava-se em profanação do que Cristo havia feito. É como se a cada dia, depois de alcançar o grande benefício que Cristo te fez, você voltasse lá naquela cruz para injetar-lhe, para enfiar-lhe mais alguma agulha ou mais alguma lança. Essa é a grande verdade a respeito dos nossos pecados. O apóstolo Paulo, por exemplo, portanto, está nos dizendo que não há espaço para licenciosidade. Não há espaço para uma vida fácil no cristianismo. Não há espaço para um viver que considera a graça um passaporte para a vida de pecado. Meus irmãos, debaixo da graça, não, isso não é permitido. Se você pensa assim, você não entendeu o que significa graça. E aqui Paulo está dando uma resposta a críticos em potencial. Inclusive os críticos do nosso tempo. Aqueles que querem dizer que nós estamos pregando um evangelho pesado, pregando um evangelho carregado de religiosidade e de religiosidade pesada. Estes mesmos aqui são o alvo e o objeto desta argumentação do apóstolo Paulo. Esses que nos tempos de hoje dizem que o cristianismo não tem regras, só valores, que o cristianismo tem que ser leve, que o cristianismo é essa maciota, esta vida fácil, esta religião fácil, vendida pelos liberais e por aqueles dentro do evangelicalismo moderno que lhes são perseguidores, passando a ideia de que não, podemos prevaricar contra os 10 mandamentos à vontade, afinal a graça está aí, para que eu possa ir para o shopping domingo à tarde fazer compra. Que é isso? O que custa? Já que Cristo pagou mesmo, Ele paga essa ida minha ao shopping para fazer compra no dia do Senhor. Se eu já judiei tanto do nosso Redentor, por que não colocar mais algumas coisinhas na sua conta? É assim que pensa um liberal, é assim que pensa um licencioso. Por que não? Por continuar profanando o nome de Deus, falando o seu nome em vão, em acampamentos, em momentos de social de acampamento, onde eu uso o nome de Deus no meio de piadas. Por que não matar o meu irmão no meu coração, na minha mente, pensando o pior dele, desejando o pior para ele, só conseguindo ver feiura nele, difamando, quebrando o 9º mandamento? Ah, mas Cristo morreu por mim, então por que eu não posso quebrar de vez em quando, pelo menos umas 2, 3 vezes por semana, mais alguns dos mandamentos do Senhor? É assim que pensam aqueles que não entendem a graça do nosso Deus. Aqueles que acham que a graça é um favor, um presente que você ganhou, que saiu das mãos do remetente e agora está na sua mão e você faz o uso que você achar apropriado. Isso não é o que Paulo está nos ensinando aqui. Pelo contrário, aqui ele condena, e não condena apenas os licenciosos, mas também condena os legalistas. Os licenciosos, porque eles entendem que existe liberdade para pecar e porque são contra a lei de Deus. Porque não conseguem entender que a lei de Deus é a expressão da vontade de Deus, que é perfeita e imutável. A própria palavra de Deus diz com muita clareza que a vontade de Deus é imutável. A vontade dele com relação ao padrão estabelecido no decálogo, nos 10 mandamentos, não mudou, meus queridos. É o que Deus continua querendo para mim e para você. Um viver justo e santo. Não por nossas forças, porque não fomos capazes, mas pelo suprimento que a graça nos traz da justiça de Cristo, desta união mística, onde agora sim, nele nós somos capazes de obedecer. E os legalistas, porque estes conseguem ver apenas os pecados exteriores, porque estes não conseguem ver que falta de amor a Deus, falta de afeto a Deus e aos irmãos também é pecado. O grande erro dos fariseus e dos judaizantes, aquilo que Jesus se ocupa em Mateus 23,
com os pecados e seriamente, mas apenas em aspectos externos. O coração não era a preocupação deles. E aqueles que tinham uma definição cultural de santidade e não bíblica. Estavam, assim como muitos hoje, mais preocupados com o que come do que com o que sai da boca. Estavam muito mais preocupados em massacrar o irmão e jogar sobre ele um peso, um fardo de julgamento, do que ele ser por exortação, socorro e ajuda. E portanto Paulo condena as duas coisas. E o mais interessante é que Paulo não considera as duas coisas como extremos. Meus irmãos, legalismo e licenciosidade para o apóstolo Paulo são duas coisas, são mais do mesmo, são duas coisas da mesma coisa. A graça de Deus se opõe a ambos, e não como um seu ponto de equilíbrio, mas como uma maneira completamente diferente de se relacionar com Deus. A licenciosidade e o legalismo não são extremos, antes são a mesma coisa, são rebelião e são apostasia contra Deus. Meus irmãos, nós sabemos, no entanto, que pregar a graça de Deus nos nossos dias, assim como no passado, sempre nos expõe à acusação de licenciosidade da parte de legalistas ou de legalismo da parte de licenciosos. A grande verdade é que o crente bíblico, estando contra os dois, será vítima dos dois. Eu tenho certeza que você já foi acusado de licencioso por algum fariseu, quando você questionou alguma regra cultural que não é bíblica. Eu já fui acusado de licencioso, assim como já fui acusado de legalista. É verdade que eu sou mais acusado de legalista do que de licencioso. E eu acredito que se você é um crente bíblico, também deve estar vivendo a mesma experiência. Foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Paulo sofreu as duas acusações. Por parte dos judeus ele foi acusado de licencioso, e por parte dos libertinos ele foi acusado de legalista. Portanto, não estamos sozinhos nessa. E aquele que nos instrui esta noite de maneira inspirada, nos diz com muita clareza que devemos evitar os dois caminhos. O grande problema das pessoas que não são bíblicas é que elas se refugiam em um e outro canto, fugindo como se fossem extremos, e mal sabe que transita entre a mesma coisa, entre duas coisas que não entendem a graça de Deus. Portanto, Paulo está falando que nós saímos da servidão do pecado para a servidão da justiça. E respondemos, e se respondemos ao Evangelho, meus irmãos, então nós vamos odiar o pecado que colocou o nosso Salvador na cruz. Isso nos fará, e de fato, evidência de que entendemos a graça. Estamos agora identificados com Ele na sua morte para o pecado e na ressurreição para a nova vida. Essa nova vida de Cristo dentro de nós, que se manifesta na obediência para Deus. E como Paulo mostra em 6,19, o pecado é a marca do escravo do pecado, enquanto a justiça é a marca de quem recebeu a graça de Deus. Precisamos urgentemente entender o que significa essa nova vida, como expressão de entendermos a graça que nos alcançou. Nós confiamos na justiça do nosso Salvador, mas não fazemos pouco caso dela. Antes resistimos até o sangue, justamente pela gloriosa expressão deste amor e deste favor que nos alcançou. Tito, Paulo escrevendo a Tito, ele fala sobre essa relação entre graça e obediência. Ele diz: porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente. Hoje pela manhã eu pontuei e falei aqui sobre o quanto é triste ver naquilo que o evangelicalismo se transformou. Eu estive com a minha família no final da tarde de ontem, passeando no Taguapato. Levamos as crianças para andar um pouquinho lá, e tinha uma tenda com uma igreja internacional não sei de quê.
E você ouvia as músicas, você só conseguia identificar como música gospel, porque de vez em quando você via que falava de Deus. E porque havia os panfletinhos, os folhetinhos sendo entregues. E o que eles consideravam o evangelho vem ali, é de graça, como a salvação. Vem comer melancia, vem tomar caldinho, vem lanchar com a gente ali. Aí eu virei pro moço e falei, nossa, mas a música tá feinha, né? Funk gospel, axé gospel e dance music gospel tocando lá. Você mal conseguia entender o que a música dizia, porque o ritmo se sobressaía. A grande intenção de fato era satisfazer a idolatria dos corações apóstatas que amam esse tipo de música. Agradar mais aos quadris e pés do que aos corações daqueles que de fato amam ao Senhor Jesus. Música feia. Música, como nós falamos hoje pela manhã, intratável e difícil de ser redimida. Música como o axé, que foi feita para demônio, para ídolo do candomblé, e que as pessoas acham que simplesmente eu posso botar umas meia dúzia de afirmações sobre Deus naquele ritmo horroroso, e que isso vai virar música agradável a Deus, só porque agrada corações idólatras. Precisamos entender, meus irmãos, que a graça salvadora de Deus se ha manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e a essas concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente. É esse o trabalho da graça. A graça não produz libertinos, licenciosos e gente mundana. Muito pelo contrário, a graça produz gente que se parece com aquele que é o autor da graça, que é a própria graça. Gente que se parece com Cristo, e não gente que se parece com aquele povo que canta essa música horrorosa da Bahia lá, o Axé Music. Vou levar pedrada por causa disso. Mas é uma música odiosa, assim como é odiosa a destinação para a qual ela foi feita. Ela foi feita em rebelião, em apostasia contra Deus, para adorar demônios. E tem servido para alimentar neste país a pior dentre as festas da carne, que é o carnaval. E as pessoas querem dizer que isso pode se parecer com um viver pio, piedoso, com um viver sóbrio e justo. De maneira alguma. Paulo diz que não, de modo nenhum. Segundo lugar, meus irmãos, aqui Paulo está nos afirmando que há duas únicas opções. Ou nós somos escravos do pecado e com isso temos a morte, ou somos escravos da obediência para a justiça. Verso 16: não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem, escravos do pecado que leva à morte ou da obediência que leva à justiça. Leon Morris, um comentarista, ele diz o seguinte: o ponto de Paulo aqui, porém, não é tanto que o escravo tinha de obedecer a seu mestre, mas sim que a obediência mostra o mestre de quem você é escravo. Meus irmãos, não se trata de impor a quem não é crente, a quem não é convertido, viver uma vida como convertido. Se trata de deixar claro para as pessoas não se enganarem, de você vivendo como um libertino, como um mundano, se dizendo um beneficiário da graça de Cristo e se enganando. É muito mais a respeito de quem, da identidade de quem está obedecendo e a quem está obedecendo, do que quanto ao dever de obedecer. O que as pessoas que nos acusam de legalismo deveriam pensar é que nós não estamos reivindicando deles um fardo, um peso sobre a vida deles, de terem que obedecer à justiça do nosso Senhor, mas de eles entenderem que a prática do Evangelho deve ser visível. É para isso que foi instituída nas Escrituras a disciplina. A disciplina na igreja é para dizer o que não é o Evangelho, o que não é o comportamento daqueles que vivem no Senhor Jesus. Dizer, não, isso não é o Evangelho. Não, essa imundícia, essa impiedade, esse mundanismo, essa carnalidade, não é o Evangelho. Se trata muito mais de concluir a respeito de coisas, como o nosso próprio Senhor Jesus Cristo já deixou muito claro, quanto à questão da árvore e seus frutos.
Nós sabemos muito bem que um pé de goiaba não pode dar manga. Mas no evangelicalismo moderno, as pessoas estão querendo ensinar e pregando uma falsa verdade de que goiabeira dá manga. Goiabeira não dá manga, meus irmãos. Goiabeira dá goiaba. Mangueira. Isso é muito básico, isso você não precisaria da Escritura para concluir. Mas o apóstolo Paulo, então, ele está argumentando para nós entendermos aqui. Esta obediência não é um meio para a salvação, mas sim o resultado da mesma. Assim, enquanto a escravidão do pecado leva à morte, a escravidão para a obediência leva à justiça. Não estamos salvos pela nossa obediência, mas sim somos salvos pela fé que resulta em uma vida de obediência. O fato é, Paulo até aqui argumentou duas coisas resumidamente. Meus queridos, nós não somos pecadores porque pecamos. Nós pecamos porque somos pecadores. Nós pecamos porque estamos encerrados na escravidão do pecado. E por que obedecemos? Porque somos salvos. Nós não somos salvos porque obedecemos. Nós obedecemos porque fomos salvos. Foi para isso que Cristo nos fez livres. Este é o argumento da carta aos Gálatas. Lá em Gálatas 5, o apóstolo vai deixar claro quais são os frutos benditos de Cristo pelo Espírito Santo na vida daqueles que são os resgatados do Senhor, os salvos do Senhor. Então é assim que nós entendemos a graça. E há grande perigo, meus irmãos, em não entender isso. Você já deve ter ouvido alguém dizer: eu não sou realmente um escravo do pecado, mas provavelmente seria um exagero dizer que eu sou um escravo de obediência. Eu sou do tipo em ambas as situações. Eu me lembro quando eu era adolescente, eu não sei exatamente quem cunhou essa expressão, mas falava-se do crente Raimundo, que tinha um pé na igreja e um pé no mundo. Com certeza o Mal deve lembrar dessa expressão, né? E com base nessa expressão, muitos liberais tentaram ensinar, neste período, a figura do crente carnal. De que há um tal de um crente carnal, aquele crente que ele nunca vai conseguir obedecer. Ele vai ser salvo, mas vai passar a vida toda encerrado na carnalidade dele, na resiliência dos pecados. Ele não consegue se santificar dos pecados de uma maneira geral. E aí, então criou-se essa figura do crente carnal, que para muitos seria chamado crente Raimundo, esse com o pé na igreja e o pé no mundo. Meus irmãos, Paulo está deixando claro que você não tem essa opção. Não existe essa coisa tal de crente Raimundo e de crente carnal. Ou você está servindo a Deus, ou você está servindo ao diabo. E aí você poderia dizer: ah, pastor, mas o senhor está sendo radical. Paulo está sendo radical e exagerado ao fazer isso. Há poucos dias alguém se atreveu a ofender Paulo e a sua escrita inspirada. E eu vou dizer o nome porque pastor tem que proteger suas ovelhas. E eu gostaria que ninguém de vocês consumisse o lixo desse homem. O Caio Fábio, ex-pastor, disse que os capítulos de 9 a 11 de Romanos são um surto do apóstolo Paulo, um surto psicótico de Paulo, e deveriam ser desprezados, que ninguém precisaria ler isso. Meus irmãos, aqueles que afirmam que reivindicações bíblicas são radicais e exageradas, não estão muito longe de chegarem até onde Caio Fábio chegou. Estão trilhando o mesmíssimo caminho. Ainda não atingiram o nível de excelência e desenvoltura deste homem em sua apostasia e rebelião contra Deus. Mas estão caminhando pelo mesmo caminho, que é o caminho da libertinagem, da licenciosidade. O nosso Senhor Jesus era radical. Não há dúvidas sobre isso. Jesus não tinha negócio de meio termo com ele, era 8 ou 80. Não existia meia verdade, mas verdade e mentira. O fato de Cristo tratar graciosamente pecadores nunca foi uma expressão de relaxamento de sua parte. Pelo contrário, Jesus foi firme e sério, porque cada um destes pecadores que por ele
foram acolhidos graciosamente, sempre houve uma verdade que Filipe Yancey destacou com maestria. Ele disse que Cristo amava muito as pessoas ao ponto de recebê-las como elas estavam, mas amava mais ainda ao ponto de não permitir que elas continuassem como estavam. Cristo nunca fez serviço pela verdade, sempre tratou o coração dos seus discípulos com firmeza e com eficiência, e sempre foi sim radical. E olha o que Cristo fala sobre esta possibilidade de crentes raimundos ou carnais. Lá em Mateus 6,24, ele diz: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Você não pode servir a Cristo e a este mundo com as suas concupiscências mundanas, com a sua impiedade, com a sua iniquidade. Você vai viver nele, mas de acordo com a regra, com aquilo mesmo que ele orou e pediu ao Pai em sua oração sacerdotal: Pai, não os peças que o tire do mundo, mas que os livre do mal. O nosso Senhor é radical, sim. Vocês podem viver no mundo, mas não do mal. Isso eu não aceito. E eu estou aqui rogando ao Pai, que mandou o Espírito justamente para que, aplicada a palavra de Deus aos nossos corações, também objeto da oração do nosso Senhor, quando Ele disse: Pai, santifica-os na verdade, a Tua palavra é a verdade. Em toda a eficiência do Filho, Ele envia o Consolador, Ele envia o Espírito Santo, para que não por nosso mérito, não por nossas forças e capacidade, mas por esta graça santificante, que é aplicada aos nossos corações pelo Santo Espírito de Deus, nós pudéssemos viver no mundo, mas não no mal. Esta é a radicalidade de Jesus, que muitos não se atrevem a acusar quando nos acusam de radicais. Em Mateus 7, 13 a 14, Jesus disse que há dois e apenas duas portas, dois caminhos e apenas duas portas. Uma estreita que conduz à vida e uma ampla, um portão enorme que leva à perdição. Mas as igrejas estão investindo em portas largas. Cada dia mais estão alargando mais as suas portas, sendo cada dia mais fácil entrar na igreja e mais difícil sair, porque eliminaram a disciplina. Então cada dia mais tem bote e tem enxoio dentro da igreja, e menos disciplina, para que esses sejam expurgados do meio do povo de Deus. É boate gospel, aí tem as paqueras gospel, inventaram o tal do acampamento, que não é mais retiro espiritual, não é mais uma forma de se retirar da maldade do mundo, mas uma forma de ser parecido com ele, reinventando uma forma gospel de carnaval. E nesses meses de acampamento, jovens ficam com outros jovens, e aí tem a ficação gospel. Jovem ficando com outros, um atrás do outro, e vivendo uma vida leviana que Deus não aprova. Meus irmãos, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Jesus também disse que existem dois tipos de árvore: a boa árvore que dá bons frutos e a árvore má que produz frutos maus. E num desses seus encontros com uma dessas árvores, a figueira que não dava frutos, Jesus a amaldiçoou, porque ela parecia ser o que não era. Ela tinha folhas vistosas, ela tinha uma aparência bonita, ela parecia uma figueira daquelas que tinham frutos. E Jesus, a balançando, não viu fruto nenhum. Resultado, nós vemos a radicalidade, sim, do nosso Senhor Jesus. Jesus não é paternalista, Jesus não passa a mão na cabeça de ímpio. E nós sabemos bem disso. Ele fez o que fez com uma árvore, para ilustrar nas nossas vidas o quão grave é parecer ser o que não é. Ele fala também que existem, lá em Mateus 7, existem dois tipos de construtores. Existem aqueles que constroem dois tipos de casas: construtores sábios que constroem sobre a rocha, e construtores insensatos que constroem sobre a areia.
Os consultores sábios representam aqueles que ouvem as palavras de Jesus e as obedecem. Enquanto que os consultores insensatos ouviram as palavras de Jesus, mas não obedecem. Então eu pergunto, Paulo está sendo radical? Está. Assim como Cristo é radical, e assim como nós, imitadores deles, devemos ser radicais. Meus irmãos, nós só venceremos a luta contra o pecado com radicalidade. Nós não venceremos a luta com o pecado com licenciosidade e cheio de negociações com o pecado. Se você diz, John Owen, quer matar alguma coisa, você precisa antes odiá-la, senão você não vai conseguir matar. Eu me lembro que papai, na boda de prata dele, comprou lá a boda de um boi e comprou uma ovelha. E aí comprou com muita antecedência. Eu falei, papai, isso não vai dar certo. Aí ele, por quê? Porque a gente não consegue matar o que a gente ama e a gente vai ter tempo suficiente para amar essa ovelhinha. E já no segundo dia, a Laura, minha irmã caçula, estava apaixonada pela ovelha, dando carinho na ovelha, levando a ovelha para passear. E eu falei, não vai dar certo, papai. Papai Solano não vai conseguir matar essa ovelha. E aí, passados alguns dias, descobrimos que a ovelha estava mojada, estava presa. Aí pronto, aí aquela ovelha não morre mais. E aquela ovelha que já estava mansinha, andando atrás da Laura, de um lado para o outro, né, saiu do cardápio da boda de prata dos meus pais. E deu cria, e não só aquela, mas ficou lá pelos pastos da fazenda fartura, né, dando cria com outros, né, outras ovelhinhas, né? Enfim, nós não conseguimos matar aquilo que amamos. Nós só matamos aquilo que nós odiamos. E precisamos odiar os nossos pecados. Do contrário, eles não morreram. No domingo que vem nós estaremos trabalhando especificamente os versos 19 a 23 para entender na prática como nós conseguimos operar isso, a morte do pecado nas nossas vidas. Como matar o pecado. E aqui Paulo nos deixa muito claro que isso é necessário. Em terceiro lugar, meus irmãos, e finalmente, como argumento central de toda essa história, Paulo nos deixa claro que uma única maneira de mudança está em jogo aqui. Deus lhe concedeu um coração novo. Nós não conseguiremos dar mangas se formos pés de goiaba. Você não vai conseguir dar manga se você for um pé de goiaba. E para poder viver as coisas da obediência para a justiça que Paulo está dizendo aqui, é preciso um coração novo. Só Deus pode te conceder esse coração novo, essa condição de vida que vai fazer com que você não alterne entre ser um Raimundo, ser um crente carnal e de vez em quando ter umas temporadas de crente fiel, zeloso e piedoso. Versos 17, 18, Paulo diz, mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração à forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Por quê? Porque houve mudança nos nossos corações. Obedecemos porque fomos salvos. Nós precisamos mudar a abordagem que temos tido em relação ao Evangelho, às nossas famílias, aos nossos irmãos, às pessoas de um modo geral. Nós temos tentado lidar com os seus comportamentos e esquecemos que toda coisa envolve o coração. Você pode até conseguir trabalhar o comportamento de alguém durante um bom tempo, durante algum tempo. Mas não é possível levar isso adiante por mais tempo e por toda a eternidade. Só um coração novo é capaz de lidar com estas coisas na obediência que Paulo fala aqui. Você só será servo de Deus se Ele te der um coração novo. Você pode tentar fazer campanha de 40 dias, de 7 dias em igrejas por aí. Você pode tentar fazer qualquer tipo de esforço e barganha religiosa. Você não vai conseguir chegar onde você precisa chegar
Deus não te der um coração novo, se Ele não trocar o teu coração de pedra por um coração de carne. Essa é a condição que Paulo fala aqui, para aqueles que obedecerão ao ensino que é transmitido. Porque tantas pessoas rejeitam as pregações do Evangelho? Porque tantas pessoas rejeitam o ensino do verdadeiro Evangelho? Porque tantas pessoas são obstinadas em rejeitar as doutrinas da graça? Porque precisam de um coração novo. Como diz o Martin Lloyd Jones, eu posso roçar o seu corpo, os seus ouvidos, pregando dias e dias para você. Eu posso dar dor nos seus ouvidos de tanto gritar e de tanto falar daqui. Mas eu não tenho o poder de chegar no seu coração e fazer com que você aceite essas verdades, fazer com que você resigne-se e submeta-se às palavras santas inspiradas desse texto. Só Deus pode fazer isso. Não adianta eu pular aqui, eu fazer malabarismo, não adianta eu tentar virar um showman, não adianta eu fazer todo o esforço humano do mundo daqui deste lugar. Eu vou no máximo roçar os seus ouvidos. Eu não irei tocar o seu coração. É Deus quem faz isso. É Deus quem produz obediência nas suas vidas, na minha vida. E Paulo está falando disso aqui. Não adianta eu trazer, como a igreja tem feito, psicólogos, bonecos de ventríloco, técnicas e mais técnicas para comunicar às pessoas. Isso é engano. O que nós precisamos, aquilo que nos foi ordenado fazer, é prega a palavra. E pessoas de carne e osso fazem isso. Ministros chamados fazem isso. Prega a palavra. E aqueles que ouvem, o Espírito, o próprio Deus, lhes dará um coração novo. E é esse coração novo que irá obedecer. Portanto, há 4 coisas importantes aqui que eu gostaria de reforçar com vocês. Que salvação é essa que Deus opera em nós? Em primeiro lugar, você não esqueça que essa salvação não é um projeto humano, mas divino. A salvação é do Senhor, não é do pastor, não é da igreja, não é uma questão de técnicas. Se nós transformamos a salvação numa questão de técnica, nós mundanizamos e pervertemos o Evangelho. E como diz Paul Washer, métodos carnais encherão a igreja de pessoas carnais. Eu poderia fazer essa igreja bombar, lotar de gente, encher de bode aqui dentro. Começa a botar comida aqui, contrata aqui um buffet gostoso do hotel e anuncio na internet aí, olha, ofereço um café da manhã, almoço e jantar. E detalhe, vou botar música aqui de nível de Faustão. Você vai vir e vai ouvir cantor melhor que o cantor do Faustão. Vai encher de bode, vai encher de gente ímpia aqui. Mas prega o Evangelho e você vai ver quantos vazios. Esta é a verdade. E por quê? Porque a salvação é um projeto divino e não humano. A salvação não é a questão do quanto eu, Jusilei, sou agradável a vocês, o quanto eu sou carismático, o quanto eu sou amoroso e gentil na minha comunicação, o quanto eu sou brilhante na minha pregação, mas o quanto Deus de fato lhe deu um coração novo. E se Deus lhe deu um coração novo, você será algo tão diferente que você vai tolerar até as limitações e as imperfeições do seu pastor. Você vai entender que o seu pastor foi criado na roça e que não é tão brilhante assim. E vai entender que o que vale a pena é o que está nesse livro e não o meu brilhantismo. Esse não vale de nada. Portanto, lembre-se disso. Em primeiro lugar, não é um projeto humano, mas divino. Outra coisa que Paulo aqui está nos ensinando é que a forma como ele nos muda é por sua palavra. Verso 17 aí, está muito claro. Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina
a que fortes entregue. E aí tem gente que diz que o que está matando a igreja é a doutrina. O bom mesmo é reunião de julgo, como é que é? Convênios de julgo, terapia, gospel. A gente ficar compartilhando experiência, contando histórias uns para os outros. E aí contando que meu vizinho fazia isso, meu vizinho fazia aquilo, e aquilo outro, enquanto que a escritura cada vez menos recebe menos tempo para ser ensinada e para ser exposta. Porque nós preferimos ouvir as nossas próprias vozes do que ouvir a voz de Deus. Nós não julgamos a palavra de Deus, ela nos julga. Lembre-se disso. Não se trata aqui de sentar-se para ouvir um suspeito e falar: sei não, estou gostando disso não. Quem está na berlinda aqui sou eu e você, e não a palavra do Deus vivo. Nós não estamos aqui para questionar a escrita inspirada de Deus, se o mundo foi feito ou não em 6 dias literais. Não estamos aqui para dar ouvidos a Darwin e colocar em dúvida o texto sagrado. Estamos aqui para ser julgados por ela. É a palavra que fala de nós, da nossa condição, e nós não estamos aqui para julgar as condições e circunstâncias da palavra. Há tempos difíceis e nós vivemos um deles, onde as pessoas não são ensináveis, onde as pessoas estão indispostas a ouvirem e a aprender. E lembre-se que quando Deus te salva, Ele o retira do domínio do pecado para o domínio da justiça. O verso 18: e uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. A eficiência do que Deus faz, uma eficiência inigualável. João Calvino, em uma rara referência à sua própria conversão, ele descreveu como Deus subjugou e trouxe minha mente a uma armação de ser ensinável, a uma condição de submissão aos seus ensinamentos. Isso no prefácio do livro de Salmos. Deus subjugou a alma de João Calvino, e ele entendeu isso. Se você não entende que sua alma está subjugada a Deus, sua palavra, ao Espírito, então você precisa de um coração novo. Se você ouve mais a filosofia desse mundo, a cultura, do que aquilo que está na palavra de Deus, você precisa de um coração novo. Se você acha que é mais precioso, mais valioso o gabinete de um psicólogo do que um gabinete pastoral com a Bíblia aberta, você precisa de um coração novo. Meus irmãos, é essa salvação que Deus opera, e não aquilo que o mundo tem ensinado. A verdadeira liberdade nos faz servos de Deus. A verdadeira liberdade não é para pecar, mas sim, a verdadeira liberdade é escravidão a Deus e sua justiça. Isso é o Evangelho. Isso não quer dizer que nós nos tornamos perfeitos e sem pecado. Isso também não significa que somos livres da natureza pecaminosa, ou que nunca seremos tentados ao pecado. Pelo contrário, significa que o poder do pecado sobre nós foi quebrado. E agora estamos em condição de lutar, o que não se podia fazer antes. Agora você pode sim resistir até o sangue. Agora você pode lutar contra o pecado. Ele é um fato, ele é real, sim. Só que agora você tem a melhor das forças para lutar. Porque maior é o que está em mim e você do que aquele que está no mundo. Você está armado com o escudo, com o capacete, com a armadura, que lhes são por garantia de vitória. Que cristianismo é esse, onde armas tão poderosas não podem vencer um inimigo tão derrotado quanto Satanás, que está assim derrotado? Ele com sua cauda, o seu rabo, ainda se mexe, se remexe, balança e faz estragos, mas ele não está mais em condição de poder vencer. Aqueles que estão em Cristo estão naquele que venceu. Essa é a grande diferença. E eu gostaria de encerrar, concluir, falando para vocês sobre 5 características da fé operosa
desta fé obediente na justiça, desta fé atuante, que de fato apresenta ao mundo os filhos de Deus. Em primeiro lugar, a obscuridade do entendimento dá lugar a uma mente iluminada, o que nós encontramos em Efésios 4, 17 e 19. E por quê? Porque nós experimentamos a cada dia, e somos tornados a cada dia, de uma mente limitada à mente de Cristo. Em segundo lugar, nossa fraqueza é tornada em ousadia. Lembre-se que os homens e mulheres de Deus no livro de Atos foram chamados daqueles que transtornaram o mundo. Eles eram ousados e intrépidos. Eles não eram orgulhosos e arrogantes, porque eles não afirmavam a si mesmos. Mas a diferença do orgulho e da arrogância é que antes eles declaravam Cristo o maior de todos. A ousadia era da grandeza daqueles a quem serviam. É da afirmação da grandeza àqueles a quem serviam. Nós seremos arrogantes quando nós falamos de nós mesmos, mas devemos ser ousados quando nós falamos daquele que nos salvou. Em terceiro lugar, nossa ortodoxia e nossos ritos precisam dar lugar à verdadeira adoração. Nós não temos que vir aqui para ser mecânicos, para fazer coisas apenas porque a cultura, a experiência de outros disseram que são verdadeiras. Mas ouvir o chamado do nosso Senhor Jesus Cristo, que diz que o Pai, Ele e o Espírito esperam verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Hoje, nossa época depende de equipamentos para adorar, depende de lugar para adorar. E eu fico às lágrimas quando eu vejo aquele povo africano, aquele povo do Nepal, aquele povo de países que estão emergindo no cristianismo, adorando a Deus sem com chuva sobre suas cabeças, com um sol de 40 graus sobre suas cabeças, sem ar-condicionado, sentados em pedaços de madeira, cantando como anjos com suas vozes e sem eletricidade, sem equipamentos. O canto que brota do coração. É isso que Deus faz a quem dá corações novos. E meus irmãos, nosso comportamento em santificação, em avivamento, não ações medidas e calculadas, não comportamentos ajustados por 10 anos, 20 anos de presbiterianismo, mas verdadeira santidade, por viver no Espírito que nos santifica as almas. Isso é o que acontece com quem Deus dá corações novos. E o nosso silêncio em proclamação. Falar de Cristo com a clara expressão de demonstrar a quem amamos e a quem desejamos e a quem servimos. Nós servimos a Deus ou a diabo? A quem nós estamos servindo? Essas são expressões daqueles que servem a Deus. Essa fé operosa. Livres do Senhor, verdadeiramente livres do Senhor, é aquilo que nos tornamos, mas como servos, porque Ele também é servo. Ele mesmo disse que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. O Senhor Jesus foi e é o nosso modelo de serviço. Ele é o nosso modelo da verdadeira liberdade. Ninguém para pensar que Cristo viveu 30 anos aqui entre nós, uma vida simples. Cristo não era gospel, eu tenho certeza disso. Cristo não era de farra gospel, Cristo não era de se exibir. Cristo era modesto, Cristo era obediente, Cristo era servo, Cristo era uma pessoa absolutamente dedicada a vida inteira para agradar ao Pai. Cristo viveu entre as pessoas num sério e perfeito modelo de justiça, para que pudesse ser a nossa justiça. Viveu 30 anos de uma forma que nós jamais viveremos, para que Ele pudesse ser a minha e a sua justiça.
ele não foi espetaculoso. Jesus não se enquadraria em 90% do modelo ministerial que existe hoje. Jesus não serviria para ser pastor de 90% das igrejas dos nossos dias. Vocês sabem disso. Ele não se enquadraria, ele seria radical demais, ele seria puritano demais, ele seria um tanto demais para um modelo mundano assumido pela igreja moderna. Jeremias, um de seus seguidores pré-sua vinda, um dos seus servos mais dedicados, certamente seria considerado pelos especialistas e managers de igreja de hoje um grande fracassado. Mas, no entanto, são exemplos bíblicos fantásticos para uma vida que se quer viver livremente no Senhor. O Wellington contou domingo passado a respeito da notícia aos escravos, para falar do quanto era sério viver na escravidão sem saber que se era livre. Muitos dos escravos americanos demoraram a receber a notícia de que havia sido abolida a escravatura. Eu gostaria de contar uma história para vocês de codornas indianas. Num certo lugar da Índia, um viajante chegando até lá encontrou codornas acorrentadas nas suas pernas. Uma corrente que passava por uma argola pendurada por uma linha em torno de uma madeira fixada no chão. E essas codornas ficavam ali circundando aquele local onde estavam presas e rodando o dia todo. Até que um viajante chegou até o local e ficou com pena, compadecido das codornas, e pagou por elas. E quando a pessoa disse que iria amarrá-las, prendê-las para entregar, ele disse: não, mas solte, você dá liberdade a elas, deixe-as deleitar a liberdade que eu acabei de conceder-lhes. E então o ex-proprietário as soltou, e tendo-as soltados, todos ficaram espantados, que mesmo soltas, com as correntes desamarradas, elas continuaram correndo em volta da madeira, em círculo, e círculo, e círculo. Nós muitas vezes somos, e temos vivido assim, já temos um coração novo, já somos transformados pelo Senhor, mas estamos como estas codornas, sem saber e sem entender a graça da nossa liberdade. Portanto, meus irmãos, Deus não o livrou do pecado para você continuar vivendo em círculos, como se você estivesse ligado nele. Ele livrou você do pecado para que você pudesse se deleitar nas coisas santas dele, para que você pudesse se deliciar com esta vida majestosa que é a vida na liberdade de agradar a Deus, de fazer as coisas deleitosas, santas do Senhor. Eu me recordo com muito carinho e como se estivesse neste momento lá, das palavras do pastor Joseph Piper falando do dia do Senhor. Ele diz: o que os crentes não entendem é que o dia do Senhor não é uma prisão, mas é um lugar de deleite, de gozo e de graça. O dia do Senhor não é o dia mal-humorado, onde você é privado de fazer as coisas alegres. Pelo contrário, é o dia onde você pode se deleitar nas coisas que valem a pena. É o dia que você pode refestelar o seu coração, se lambuçar da graça, de uma maneira que você não pode nos outros dias. Meus irmãos, os amados do Senhor Jesus o amam e preferem passar o dia inteiro ouvindo a sua voz, do que um dia inteiro trabalhando para ímpios, convivendo e agradando a ímpios. Nós precisamos olhar para as coisas de Deus e ter prazer nelas. Aquelas codornas estavam desprezando o grande prazer e deleite da liberdade delas, se deleitando em ficar rodando em círculos numa vida chata. E quantos de nós encontra prazer em jogar futebol, encontra prazer em coisas tão banais, ao invés de se deleitar no Senhor e seu dia? É isso que envolve essa liberdade. E eu pergunto: a quem você tem servido? A Deus ou ao diabo? Você vive
no engano da licenciosidade ou no engano do legalismo. Lembre-se, nenhuma destas duas coisas se coadunam com a graça de Deus. Antes, elas se confundem em negar, em serem rebelião contra Deus. E para onde está orientado o seu coração? Você entende que não pode servir a dois senhores? Deus mudou o seu coração ao ponto de você amar as coisas do Senhor acima de qualquer outra coisa e fazer aquilo que Paul Washer diz: odiar o que Deus odeia. Meus irmãos, quando nós amamos ao nosso Senhor tão profundamente como nos é ordenado amar, nós odiamos aquilo que Ele odeia. Feche os seus olhos e vamos orar. Santo Deus, Pai querido, Deus de amor, nós te louvamos, ó Pai, te agradecemos pela Tua graça, pelo Teu amor que nos libertou. Hoje nós temos a alegria indizível de termos liberdade no Senhor e verdadeiramente sermos livres. Podemos lutar contra os nossos pecados com armas que não são as nossas fraquezas, mas com as Tuas armas vitoriosas. Ó Senhor, ajuda-nos e concede ainda mais graça e glória, para que possamos a cada dia obedecermos para a justiça, vencermos o pecado e nos deleitarmos nas coisas santas do Senhor. É o que nós te clamamos no nome de Jesus. Amém.